vamos retomando. Vamos retomando a nossa segunda live. Tá. Vamos lá. Admitindo. Beleza. Então, nós tínhamos visto, né, na primeira parte, né, que nós calculamos as derivadas e vimos, né, que no ponto em questão, né, nesse ponto em questão, é o 0,6 e o menos 0,4, eu tenho uma temperatura que é de aproximadamente 59 graus Celsius. Nesse ponto, né, se eu caminho na direção dessa flechinha vermelha, que é a derivada em x, ou seja, eu mantenho x constante e caminho na direção crescente de x, a minha temperatura vai diminuir, ou seja, nessa direção, a temperatura decai 71 graus Celsius por centímetro. Se eu for nessa direção. Se eu for na direção da verde, eu vou estar, então, indo na direção da derivada em y, ou seja, eu vou estar com o x constante. Nessa situação, a temperatura está crescendo, né? 47 graus Celsius por centímetro. Tá? Beleza. Agora nós vamos ver o seguinte, nós vamos entrar num assunto chamado derivada total. Né? Essa derivada total, vamos tentar entender essa lógica que está aqui por trás. Né? Então você tem um cone, né? Um cone basiquinho, né? E aqui faltou especificar que tipo de cone é esse, né? Que é um cone de cabeça para baixo, né? Então, um conezinho aqui, bonito. Esse meu cone, né? Ele tem duas medidas que caracterizam o cone. Quais são? O raio e a altura. O raio e a altura caracterizam, né, o cone. Então, tudo no cone depende desse raio e dessa altura. Né? Então, ele é um cone reto, ou seja, ele vai formar um ângulo de 90 graus entre a altura e o raio. Aí diz assim, que o volume do cone está completo. Só que ele é usado como reservatório, né? E aqui embaixo tem umas gotículas que estão caindo. Né? Bom, a medida da taxa de variação do volume, então a taxa de variação do volume no tempo, ou seja, a velocidade com que entra ou que sai volume, né? Essa velocidade tem um nome, e essa velocidade chama-se vazão. Então, vazão é a velocidade de quanto entra ou sai um volume. Né? Então, tanto que a medida é metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, litros por segundo, enfim, medidas de vazão. Né? E ela é uma variável, a vazão, né? Pode ser, por exemplo, metros cúbicos por segundo, litros por minuto. Estou dando aqui exemplos de unidade de medida, tá? Olha lá, litros por hora, enfim, unidades de medida. Centímetros cúbicos por minuto. Então, unidades de medida de vazão. Ela está relacionando sempre quem? Volume e tempo. Não tem outra grandeza aqui, é volume e tempo. Mas o volume, né, ele depende do F e do H. Né? A gente sabe que o volume, a gente viu isso na primeira aula, o volume ele é uma função do R e do H. O R e o H, eles caracterizam o volume, caracterizam o cone.
né? Bom, então, falamos disso. E o que acontece, né? Por exemplo, eu vou pegar um instante, sei lá, um instante t qualquer. Num instante t qualquer, né? Eu tenho aqui meu nível, esse aqui é o nível. Nesse instante t qualquer, eu tenho uma altura, chamada instante t1. E eu tenho um raio. Aí você foi correndo avisar alguém. Ah, meu Deus, olha só que horror, tem um volume. Tem um vazamento na caixa, no reservatório. Quando você volta, você já está no tempo T2. E nesse tempo T2, você tem outra altura e outro raio. Né? Então, o raio ele depende do tempo. E o volume e a altura também depende do tempo. Né? Então, a cada instante você tem um par R e H. Então, a cada instante, veja, a cada instante T, você tem um parzinho R e H. Consequentemente, você tem um volume. Você tem o volume que depende do R e do H. E o R e o H que dependem do tempo. Você tem um encadeamento de variáveis. Tá? Então, quando eu estou encadeando, eu tenho, né, a famosa regra da cadeia. Então, eu estou encadeando variáveis. Tá? Então, essa aqui é a ideia que nós temos. Nós queremos calcular a vazão, só que o volume depende do R e do H, e o R e o H dependem do tempo. Vamos ver o que nos espera. Temos um esqueminha aqui, né? Então, o que acontece nesse esqueminha? O volume depende do R e do H simultaneamente. Né? Para calcular o volume, eu preciso do R e preciso do H. Porém, o R e o H dependem do tempo. Né? Ou seja, o R e o H dependem do tempo. Então, como eu vou calcular a vazão? Eu vou calcular a vazão, né, a partir do que a gente chama de derivada total. A derivada total, né, é a que relaciona o V com o T. Né? O que vai acontecer? Eu vou levar em consideração tudo, todas as variações. Então, vou levar em consideração a variação então, de V para R, tá aqui, vezes a variação de R para T. Ou seja, ela saiu de V, passou em R, chegou em T. Então, ficou dV dr, dr dt. Então, tá aqui. A primeira parcela. Agora, intuitivamente, a gente vai ver que nós temos a segunda parcela, né? Ou seja, se eu sair de V para R, eu posso sair de V para H, sair de V para H e de H eu vou para T. Então, de V para H, de H para T. Está aqui, né? De V para H, de H para T. E é mais porque é um caminho mais o outro caminho. Né? Eu tenho que levar em consideração os dois caminhos. E isso, então, né, eu estou combinando eles, vai me dar, então, a variação dV dt. E a nossa vazão. Tá? Vai aparecer aí como derivada total, né? Em muitos lugares, né? Eu vou chamar sempre de derivada total. Então, tá, vamos adiante.
Então, vamos pegar um probleminha aqui, né? Então, se eu tenho agora, então, um reservatório. Esse meu reservatório é um tronco de cone. Um tronco de cone, o volume do tronco de cone, né, ele é calculado por essa fórmula. Né? A fórmula do volume do tronco do cone. O tronco do cone é aquele cone que serraram ele, né? Pegaram ele na metade e cortaram a ponta de cima. E então esse meu volume, ele depende, a fórmula, né? A fórmula do volume depende do R grande, que é o raio maior, o R pequeno, que é o raio menor, e a altura, né? É a altura do tronco. Então, o que acontece? Vamos supor o seguinte, que no centro da base inferior, né, o reservatório tem esse formato, e que no centro da base inferior há uma saída de fluido. Ou seja, aqui no meio, né, alguém foi lá com um preguinho, furou, e está saindo líquido. Né? Então, a pergunta é, quais as variáveis independentes no cálculo do volume? Dependendo do tempo. Melhor, independentes no cálculo do volume, dependem do tempo. Então, primeiro, quem são variáveis independentes? Vamos olhar para cá. Quem são variáveis independentes? Quando eu olho para cá, né, eu vejo o seguinte, vou olhar para a fórmula do cálculo do volume. Quem depende de quem? O volume depende do H, do R grande e do R pequeno. Então, o volume depende. Então, se o volume depende, ele não pode ser independente. Ele é dependente. Então, o que é independente? É o R grande, o R pequeno e o H. Então, a gente poderia vir aqui pensar. Então, a minha resposta aqui é R grande, R pequeno e H. Essas são minhas variáveis independentes. Aí a pergunta é, mas essas variáveis, elas dependem do tempo. Então, quais dessas três variáveis aqui dependem do tempo? Vamos olhar o seguinte. Como é que eu vou saber que elas dependem do tempo? Olha, no contexto do problema, eu tenho um buraco aqui e ele está saindo líquido. Então, nesse contexto, nós vamos ter variáveis que podem depender do tempo. São, por exemplo, vamos supor que o engenheiro viu o buraco quando a minha altura raio, estavam com o volume aqui, ou seja, no tempo, chamei de tempo 1. Até ele chamar alguém, passou-se um tempo 2. Ali meu tempo 2. Qual o volume no tempo 1? E qual o volume no tempo 2? Bom, o volume no tempo 1 vai depender do H no tempo 1, porque o H no tempo 1 é um H, né? Ou seja, é uma altura. O raio no tempo 1 é um raio. Então, o raio no tempo 1 e o H no tempo 1. Só que o raio grande é o mesmo, não vai mudar. Tá? A mesma coisa acontece no tempo 2. Tá? A minha altura no tempo 2 é outra. Quando você foi lá correndo e voltou com alguém, a altura é uma altura do tempo 2. E o raio no tempo 2 é outro raio. Mas o raio maior continua sendo o mesmo.
Dessas variáveis aqui, quais delas depende do tempo? O H depende do tempo e o R depende do tempo. Né? O R pequeno, porque o R grande ele vai ser constante, ele vai ser o mesmo em qualquer instante. Então tá. Então essa aqui é a análise para esse problema. Então, vamos responder a pergunta. Então, as minhas variáveis independentes são R, H e R grande, porém, quem depende do tempo é o raio menor e o H e a altura. Então, o raio menor e a altura dependem do tempo. O R, ele é constante no tempo, né? Ele é constante no tempo. Então, como seria a expressão da derivada total nessa situação? Né? Então, como seria essa expressão? Então, a derivada total, dv dt, ela vai ser... Então, o que eu sei? Que o volume depende da altura e depende do raio pequeno. Altura e raio pequeno dependem de t. Então, volume H e T, então vai ficar dH, dV, dH, dH, dt. Aí eu vou para o outro lado. Volume, raio e tempo. Então, mais dV, dr, dr, dt. Então, para calcular o volume, dependendo do tempo, eu vou fazer esse raciocínio. Tá. Então, vamos lá. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, eu falei tudo aqui, ó. Então, beleza. Tá. Essa aqui é a nossa expressão. Então, nessa situação, se o meu R grande é 3, o meu H é 6 e o meu R pequeno é 2, né? Repara que ele está falando exatamente no instante. Então, nesse instante. No outro instante, o H é o outro e o R pequeno é o outro. Tá. Determine dV, dr e o dV, dH. Repara que aqui eu estou usando o símbolo parcial. Né? Então, se eu for calcular a derivada, primeiro, vamos olhar primeiro quem é meu V, né? Aqui eu botei tudo, mas esqueci de escrever o V. O volume é π vezes o H dividido por 3 vezes o R ao quadrado grande mais o R pequeno vezes o R grande. Tá? Esse meu R pequeno tá ruim pra caramba. Então, essa aqui é a fórmula. Corrijam se eu tiver dito a fórmula errada. Tá. Então essa aqui é a fórmula. Então, eu vou calcular a derivada disso aqui em relação ao R pequeno. Se eu for calcular a derivada em relação ao R pequeno, o que vai acontecer? Isso aqui é constante, né? Porque isso aqui não tem R pequeno. Eu só vou derivar aqui, porque aqui tem R pequeno. Então, ficou H sobre 3, ou seja, ele está uma constante que está multiplicando, né? Vezes a derivada do que está dentro. Aqui é constante. Agora eu vou calcular a derivada de R pequeno vezes o R grande é constante. Então, se eu estou calculando essa derivada
em relação a R. Né? Então, o que acontece? A derivada de R pequeno em R pequeno vai sobrar o R grande. Está aqui. E, por fim, essa derivada aqui, a derivada, né, do R pequeno do R ao quadrado, né? Então, ficou 2Rs. Então, o que acontece? Eu estou calculando tudo isso no instante em que o R grande é 3, o H é 6 e o R pequeno é 2. Ou seja, eu vou substituir, né, no lugar dessas variáveis esses valores, 3, 6 e 2. Então, o 6 no lugar do H, 3 no R grande e 2 no R pequeno. Feitas as contas, né, chegamos a 14π. Ah, professor, e o π? O π? Deixa o π ali, se você quiser pegar, faz a calculadora, pega 3,14. Enfim. Tá? Se ele não está incomodando, a gente deixa ele ali. Tá. Mesma coisa acontece agora se eu for fazer a derivada em relação ao H. Se eu fazer a derivada em relação ao H, o que acontece? Ela só... isso só vai interessar a esse fator, né? Por quê? Porque esse fator aqui, ele é constante. Esse fator aqui não tem H. Né? Ele é constante, ele não tem H aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu for derivar isso em relação a H, isso aqui é constante. Eu derivo πh sobre 3 em relação a H, a derivada de H em relação a H é 1, então ficou π sobre 3. No lugar do R, do H e do 2, eu substituo pelos números, ficou 9, né? 3 ao quadrado, aqui o 6, e aqui 2. Faço as contas, 19 quartos. 19 quartos. Onde é que tem esse 4? Aí, professor? Ah, não tem 4 ali, né? Vamos fazer a conta certa. Então tá. Bom, calculamos as derivadas em relação a de V em relação a R e a derivada de V em relação a H. Tá. Aí o professor tira aquelas cartas na manga. Vamos assumir que... E aí aqui, eu fiz aquele vamos assumir que. Quando eu disse isso, né, aqui eu coloquei uma hipótese. Né? Geralmente, esses vamos assumir, eles são dados nos problemas. Tá? Então, vamos assumir que o R dependa do... Né? O R depende do T, isso a gente já sabe. O H depende do T, a gente já sabe. Então, a gente vai assumir que o R... Né? O R, ele... o R, ele é 2t ao quadrado e o H é 5t mais 1. Então, ele pede, determine dv dt. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso? Só uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção. Vou mudar isso aqui. Um detalhe aqui, deixa eu ver aqui agora. Eu fiz uma coisa, isso aqui é do semestre passado e eu não corrigi. Deixa eu ver. Tá aqui a resposta. Tá. Então, vamos fazer juntos. Como ele é um vamos assumir, isso aqui é a parte do source, então vamos assumir isso. Por que eu botei o H negativo? Porque ele... A derivada dele tem que ser negativa, né? Ou seja...
Porque o H ele vai diminuindo, né? Também ficou estranho, mas enfim. Esse meu problema, eu formulei ele mal. Mas bem, vamos deixar assim. Tá. O que vai acontecendo? Então, se eu quero calcular o dv/dt no instante t igual a 1, o que a gente sabe? Para fazer esse cálculo, o que eu sei? Para eu fazer esse cálculo aqui, eu vou precisar do dv dr, a gente já conhece quanto vale. Precisamos do dvh, a gente já conhece quanto vale. E agora a gente precisa calcular o dr dt e o dh dt. Tá. Então, no instante em questão, nesse instante em questão, o que eu sei? Nesse instante em questão, o meu R é dado por essa fórmula e o meu H é dado por essa fórmula. Então, qual é o instante? O instante t igual a 1. Então, nesse instante, o R é 2 e o H é 6. Tá? Então, nesse instante, o meu R é 2 e o meu H é 6. Tá? Então, nesse instante aqui, lembrando que é tudo instantâneo, ou seja, no momento. Então, é necessário calcular a derivada de R e H em relação a t no instante t igual a 1. Então, vamos lá. Se eu for calcular a derivada de R em relação a t, vai ficar 4t. Calculado em t igual a 1 dá 4. Se eu calculo dh dt no tempo, né? A derivada dh dt, calculo isso aqui no tempo t, dá 5. Bom, isso é um valor constante, né? Então, t igual a 1 tem leite é 5. Então, feito isso, calculamos então as derivadas de R e de H no tempo igual a 1. Tá? Então, agora, nós temos essa fórmula aqui, né? Então, é ela que está nos norteando. Então, nós temos que substituir as pecinhas. Repara que aqui, cada uma das pecinhas foram calculadas nos slides anteriores. Então, o dr dt é 4, o dh dt é 5. Né? O dv/dr é 14, o dv/dh é 19 sobre 3. Então, é só substituir cada coisa no seu lugar. Então, se eu substituo cada um deles no seu devido lugar, né? Então vai ser 14 vezes 4, 19 terços vezes 5. Tá. Certo? Para chegar aqui nesse, finalmente, para chegar na vazão de saída, que essa aqui é a minha vazão de saída, tá? Essa aqui é a minha vazão de saída. O que acontece? Né? Eu tenho essa fórmula, né? Eu tenho que calcular cada uma das pecinhas, certo? É isso aqui que às vezes apavora os alunos, mas isso não é apavorante, porque vocês vão fazer coisas muito piores na engenharia. Tá? Então, o que acontece? Né? Olhando agora de uma forma mais geral. Então, se eu tenho um z, que é uma função de x e y, tá? Esse meu z, né? Ele é uma função de x e y, de maneira que o x depende de t, o y depende de t, né? E são funções diferenciáveis em t. Então, a minha derivada de z em relação a t, né, ela vai ser dada dessa forma, ou seja, dz dt, né, vai ficar dz dx, dx dt, mais dz dy, dy dt. Isso aqui vai aparecer agora, assim, toda hora. Tá? Então, todos os problemas que for fazer, eu vou ter um z que depende de x e y, e o xy que depende de t. E eu vou pedir para calcular a derivada de z em relação a t. Como se faz isso? A partir desse equacionamento aqui.
que é, então, a derivada total, ou regra da cadeia para a derivada parcial. Por exemplo, aqui. Então, aqui. O que nós vamos fazer aqui? Eu tenho o z, um x e um y. Né? Eu tenho um z, um x e um y. O x e o y dependem de um t. Né? Então, muito simples. Eu quero calcular dz dt. Então, aplicando o que foi dito no slide anterior, dz dt, vai ser dado dessa forma. Primeira coisa a ser feita. Em que instante eu estou calculando isso? No instante t igual a 1 meio. Então, no instante t igual a 1 meio, quanto vale x? Então, no instante t igual a 1 meio, eu venho aqui e calculo o valor de x. Então, eu coloco 1 meio no lugar do x, melhor, 1 meio no lugar do t, vai ficar 1 meio ao quadrado, fica 1 quarto. Quanto vale y no instante igual a 1 meio, vai ficar 5 menos 5 oitavos, né? Tá, então calculamos x e y no instante 1 meio. Agora, então já sabemos quanto vale x e quanto vale y. Calculando a derivada de x em relação a t. Né? Calculando a derivada de x em relação a t. Então, a derivada de x em relação a t é 2. É 2t. Vezes 1 meio. Né? Então, 2 vezes 1 meio é 1. Se eu for calcular a derivada de y em relação a t, vai ficar menos 15t ao quadrado. Né? No lugar do t, se eu substituir por 1 meio, vai ficar menos 15 vezes 1 quarto. Né? 1 meio quadrado é 1 quarto. Então, ficou menos 1, menos 15 sobre 4. Tá? Então, tá. O que nós vamos fazer? Deixa eu ver aqui. Tá. Nós calculamos essa derivada aqui. A derivada de x em relação a t. Calculamos a derivada de y em relação a t. Né? São conhecidos. O que falta? Falta calcular a derivada. Falta calcular isso aqui. E falta calcular isso aqui. Então, isso aqui, isso aqui. Bom, estamos chegando ao final da segunda live. Tá? Então, eu vou deixar vocês terminarem esse problema aqui. Na volta do intervalo, eu vou corrigir ele. Então, o que vocês têm que fazer? Né? O z é quem? O z é e na x ao quadrado. E na x ao quadrado vezes y. Né? Vocês têm que calcular a derivada de z em relação a x, a derivada de z em relação a y. Tá? E depois disso, substituir, ou seja, calcular isso, né, no valor de x e no valor de y que nós calculamos antes, que era 1 quarto para x, né, aqui, e 5 e menos 5 oitavos para y. E depois que calculou essas derivadas, substituir aqui e fechar as contas. Certo? Então é isso que eu vou deixar para vocês fazerem no intervalo. Lembrando que o dx dt a gente já calculou eles, né? Ou seja, dx dt é igual a 1 e o dy dt é igual a menos 15 quartos. Tá? Quando a gente voltar do intervalo, eu corrijo, faço ponto a ponto com vocês e fazemos mais outro exercício. Certo? Então tá, pessoal, eu deixo vocês agora e aí 9h20, tá? Nós retomamos 9h20 nós, então, retomamos. Ok? Então tá. Até daqui a pouco, então, pessoal.